Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje sábado, dia 22. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança, de muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos vocês, por estarem aqui todas as manhãs comigo, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero, desejo, é meu intuito que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. Então, meu muito obrigado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E vamos começar aqui com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 22 de janeiro, que é a seguinte: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora. Atos 5:19. As obras demoníacas e a adoração a Satanás têm crescido em todas as partes do mundo. O diabo tem trabalhado agora mais do que em qualquer outra época. A Bíblia diz que as obras de Satanás têm aumentado porque ele sabe que seu tempo está acabando. Mas o povo de Deus é protegido dos ataques do diabo pelos espíritos ministradores do Senhor, os seres santos que pertencem à ordem angelical. Os cristãos jamais devem deixar de perceber que anjos gloriosos trabalham a seu favor. São eles que ofuscam os poderes demoníacos neste mundo, assim como faz o sol com a luz de uma vela. Se você é um crente, saiba que anjos poderosos o acompanharão em suas experiências da vida. Veja o evento dramático que aconteceu com Daniel e comprova a presença afetuosa dos santos, como ele mesmo chama. Daniel 4:17. Na verdade, quando olhamos pelos olhos da fé, temos muitas evidências do poder e da glória de Deus, pois isso nos é revelado de modo sobrenatural. Deus continua no controle. Bom, queridos, como não pode deixar de ser, mais uma vez, pregação de Billy Graham, nos tocando, nos alertando, nos orientando e fazendo com que a gente cada vez mais conheça os ensinamentos de Deus e dessa maneira, cada vez mais a gente se aproxime e a gente estreite o nosso relacionamento com Deus. Hoje não poderia ser diferente e o que eu destaco aqui hoje é essa frase final: Deus continua no controle, sempre. E para a nossa reflexão hoje, queridos, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Amém. Bom, queridos, aqui nesse texto de hoje, é mais ou menos também o que a gente já falou uns dias atrás, sobre imitarmos as pessoas. Isso até Billy Graham mesmo disse que isso é comum entre nós, que a gente aprende desde pequeno imitando o pai e mãe, imitando os adultos. E agora aqui, o apóstolo Paulo, ele nos chama aqui a atenção para que a gente cresça, que a gente assuma o papel de adultos que já somos, Então, que principalmente a gente cresça na nossa fé, E se a gente tiver que imitar alguém ainda hoje, nessa fase da vida, que a gente imite a Cristo, que Cristo seja o nosso mentor, Cristo seja o nosso mestre sempre. Então, que a gente, se temos que imitar alguém, se queremos imitar alguém, se precisamos imitar alguém, que a gente imite a Cristo sempre, 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 todos os dias da nossa vida, as 24 horas do nosso dia, que a gente imite Cristo nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus exemplos de vida, nas consequências que levaram Cristo a ser o que é. Então, que a gente tenha isso em foco, que a gente mentalize isso, que a gente lembre dos ensinamentos de Jesus, que a gente tenha aquele tempo, aquele segundo de pensar, como que Jesus agiria, o que Jesus falaria, como ele se
se comportaria em determinada situação, e que a gente, então, dessa maneira, a gente possa levar uma vida cada vez mais pautada aos ensinamentos de Deus, e que a gente coloque a nossa fé sempre em xeque, para que ela cresça, para que ela amadureça, e que a gente consiga, né, cada vez mais assumir o papel de adultos que somos, de adultos na fé, adultos nos ensinamentos de Deus, adultos na consequência, né, na consciência de sabermos as consequências das nossas escolhas. Então, isso que Deus está nos dizendo hoje aqui através do livro de Efésios, através do apóstolo Paulo, é isso que Deus está dizendo a todos nós, que a gente cresça na nossa fé, que a gente cresça na nossa sabedoria, que a gente cresça na consciência de sabermos as consequências das nossas escolhas. Tá bom, queridos? Então, é com esse recado que a gente termina hoje, que a gente foque nesse sábado, nesse foco, nessa lição de Deus hoje para a gente. Que a gente reconheça, que a gente saiba as consequências de todos os nossos atos, né? E com isso a gente cresça, a gente seja imitadores, que sejamos imitadores de Cristo em tudo, para que a gente consiga cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com Deus. Tá joia, queridos? Então é isso, meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo sábado, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita sabedoria, para que a gente consiga conduzir a nossa vida cada vez mais de uma maneira plena, uma maneira serena, de uma maneira que estreite o nosso relacionamento com Deus e nos aproxime cada vez mais dele, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E fique aqui à vontade para deixar sua crítica, sua pergunta, sua reclamação, sua sugestão. Deixe um like também aqui no canal, por favor, isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal ainda e faz com que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, renovando nossa fé, renovando nossa esperança, divulgando, aprendendo e estudando mais a palavra de Deus. E eu conto com vocês, tá joia, queridos? E a oração para hoje, para a gente encerrar hoje, o nosso sábado, é o seguinte: oração do dia. Sempre que for tentado por Satanás, eu me lembrarei de que os teus anjos estão ao meu redor, sempre. Amém. Como o Billy Graham disse, né, Deus está sempre no controle. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Tchau, obrigado, viu? E não esqueçam, amanhã, se Deus permitir, estaremos de novo aqui. Tá joia? Obrigado, queridos. Deus abençoe.